Muito bem. Então, vamos agora para o preparo. Outro item, preparo. O que é o preparo do recurso? Preparo é o nome técnico que se dá para o pagamento das custas. Para o pagamento das custas. É o nome técnico que se dá. Certo? O preparo está lá no artigo 1007 do Código de Processo Civil. Tá? Quando o preparo não é realizado, a palavra técnica do tribunal é dizer que não vai conhecer do recurso porque ele está deserto. Está deserto. O que é deserção? É a falta do preenchimento da regularidade, né, do requisito extrínseco preparo. Tá? Preparo. Muito bem, vamos ler o 1007 do Código de Processo Civil. Diz lá, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Certo? Então, vamos por parte, porque depois tem o parágrafo 1º até o parágrafo 7, que nós vamos analisar cada um deles. Certo? Então, preparo, pagamento de custas, quando a lei exigir, obviamente. Não pagamento do preparo gera deserção. Tá? Gera deserção. Tá? Muito bem. Vamos trabalhar cada um dos incisos. Estão dispensados, parágrafo 1º. São dispensados do preparo, inclusive de porto de remessa e de retorno, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o pagamento das custas do recurso e coisa distinta é o pagamento do que se chama de porte de remessa e de retorno. Quando os autos, obviamente, forem físicos. Isso está cada vez mais para o STJ, agora já não existe mais este porte de remessa ou de retorno físico. Mas isto era muito complicado antigamente, ainda em tribunais inferiores ainda existe isso, mas isso era complicado. Eu me lembro que quando me formei, em 89, final de 88 me formei, em 89 comecei a advogar, para fazer um recurso, meus amigos, antes de colocar, vou fazer um parênteses, para fazer um recurso, eu vinha de São Leopoldo, à época eu morava em São Leopoldo, eu vinha para Porto Alegre, e eu gastava quase um dia inteiro para interpor um recurso. É que vocês, hoje, mais novos, nunca vão saber o que significa isto. O trabalho que era antigamente e a facilidade que é hoje. Tu vinha a Porto Alegre, tu ia no tribunal, tu retirava os autos em cargo, tu descia a ladeira, se não tivesse no tribunal, tu ia até um xerox que tem, logo que tu desce a ladeira, passa a garagem à esquerda, né, tem até hoje, tu ia lá para tirar xerox, tu demorava em torno de 2 horas, porque as filas eram imensas, tu tinha que ficar esperando, felizmente ali na frente sempre tinha sebo, tem vários sebos ali para olhar livro, tu deixava o processo, dizia, me tira cópia, às vezes tinha que tirar cópia integral do processo, era vários volumes, tu tirava a cópia integral, demorava muito tempo, tu voltava, tu entregava o processo, tu tinha que ir no protocolo, tu tinha que fazer pagamento das guias, eles te davam 2 guias, ainda me lembro, uma era a verde e a outra amarela. Então, tu tinha que pegar aquelas guias, tu tinha que, como o pagamento era as custas, porque tu fazia aqui, tu tinha que fazer pagamento no Banrisul, mas porte de retorno e remessa, como era para Brasília, tu tinha que fazer no Banco do Brasil. Então, tu tinha que sair dali com a guia na mão, tu tinha que ir no Banrisul, você sabe o inferno que é ficar numa fila do Banrisul, tinha que ir até o Banrisul, pagar a guia, pagava esta guia, tinha que te direcionar até o Banco do Brasil, entrava na fila, pagava essas guias, levava essas guias, ia até a sala da UAB, fazia uma folha, juntava o comprovante, grampeava,
porque isso tinha que estar junto na interposição do recurso, né? Vocês iriam até a secretaria com as cópias, quando entregavam o processo, vocês tinham que exigir que a secretaria, na época, carimbasse cada folha para autenticar a folha. E na época se cobrava 20 centavos cada folha. Então, tu entregava um processo de 720 páginas e a secretaria teria que carimbar as 720 folhas. Então, tu entregava o processo ali, esperava mais algum tempo, 1 hora, 2 horas, até que o funcionário carimbasse cada uma das folhas. Tá? Por quê? Porque na época, meus amigos, não foram poucas vezes em que o tribunal, por exemplo, o Superior Tribunal o STJ, já tive situações, não eu, mas colegas, em que o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer um recurso especial porque a folha da procuração, por exemplo, não estava autenticada. E não adiantava dizer, mas não é responsabilidade minha, eu paguei. Ele dizia o seguinte, é dever do advogado fiscalizar se todas as folhas foram autenticadas. Então, isso era um problema na época. Hoje não mais. Hoje não é mais problema. Hoje é uma facilidade total. Hoje eu sento, como eu estou dando aula através do computador, no escritório, em casa, na praia, na serra, senta e interpõe sem nenhum estresse. Pega a guia, faz o pagamento pela internet, junta o comprovante, digitaliza, tudo digital, sem problema nenhum. Então, diz o parágrafo 1º do 1007. São dispensados do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então, é óbvio, porque o Estado não vai pagar custo para ele mesmo, né? Então, essas pessoas não pagam. Algumas questões interessantes. O que também não depende de preparo? Né? Olhem lá o parágrafo 2º do 1042. Vamos para o parágrafo 2º do 1042. O 1042 trata do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. É um recurso que existe só no STJ e só no STF. Tá? Diz lá o 1042, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrer que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundado na aplicação de entendimento firmado no regime de repercussão. Aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou em recurso repetitivo. Tá? Então, bem, esse aqui é o agravo, desculpa, esse é o agravo, não confundi com os embaixos de divergência. Esse é o agravo pelo indeferimento do meu recurso especial ou extraordinário no tribunal de origem. No tribunal de origem. Tá? Então, nesta hipótese, eu vou interpor este agravo pelo indeferimento do meu recurso especial ou do meu recurso extraordinário no tribunal de origem, por exemplo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Este agravo diz lá o parágrafo 2º. Tá? A petição de agravo será dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem e, independente do pagamento de custas e despesas postais, então a lei exclui para o agravo que foi interposto pelo indeferimento do especial ou extraordinário, a lei exclui, diz, neste agravo não se exige preparo. Este agravo não exige preparo, tá? Por expressa disposição da lei. Tá? Lá no parágrafo 2º do 1042. Tá? Onde é que também está isento o preparo, como nós já vimos. E nós estávamos analisando. Agora, naquele lá nós chamamos de isenção objetiva, porque está na lei. Nós vimos no parágrafo 1º do 1007 a chamada que eu chamo de isenção subjetiva, porque a isenção agora não é de acordo com o tipo do recurso, é de acordo com o recorrente.
Então, o parágrafo primeiro, como nós já vimos, Ministério Público, União, estão isentos de preparo. Então, agora é relacionado à pessoa e não ao tipo de recurso. Se é relacionado à pessoa, qualquer tipo de recurso utilizado por esta pessoa não se paga preparo. Na outra hipótese, não é em relação ao sujeito, é ao recurso. Nenhuma pessoa paga no agravo pelo indeferimento do especial, tá? Nenhuma pessoa ali vai pagar. Dando continuidade a isso aí, tá? Existe também, por exemplo, aonde é que não tem preparo? Também aonde não tem preparo. Embargos declaratórios também não tem preparo. Como é que eu sei disso? Olha o 1023. Olha o 1023. Diz lá, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. E não se sujeitam a preparo. Embargos declaratórios também não se sujeita a preparo. Certo? Aqui é importante nós darmos uma analisada, quando falamos de preparo, na súmula 484 do STJ. Então, vamos para a súmula do STJ 484. Diz lá, admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Tá? Isso foi uma discussão muito séria que havia no Código de 73, passou para o Código de 2015, porque o Código não resolveu esse problema, que era o seguinte: eu interpunha o recurso hoje. Vamos imaginar hoje, dia 8 de maio, sexta-feira. Então, se o recurso tivesse que ser interposto no tribunal e não estivéssemos em época de pandemia, ou que o tribunal estivesse aberto, o tribunal funciona até às 19 horas. Então, eu interporia o meu agravo até às 19 horas, se não fosse eletrônico. Tá? Ou mesmo, falando físico. O que acontece? Eu tenho que fazer o pagamento das custas. Dependendo o pagamento das custas, o banco nunca fica aberto até esse horário, fica aberto até as 3 da tarde, 5 da tarde, 4 da tarde, depende da localidade no país em que esteja. Então, o banco vai sempre fechar antes do tribunal. Então, a pessoa dizer o seguinte, olha, só um minutinho. Se eu tenho o prazo que a lei estabelece, que é 19 horas, e o banco, por exemplo, na localidade em que eu resido, o banco fecha às 4, eu perdi 3 horas. Pela lei federal, eu tenho até as 19. Então, às vezes, a pessoa não fazia o pagamento. Claro que normal, é óbvio, normal é quando tu vai recorrer, tu já faz o recurso, tu já vai no tribunal, hoje é fácil, tu já vê lá o valor da guia, preenche os dados, a guia sai impressa, tu pega esta guia logo no início do prazo, tu manda para o teu cliente, o cliente paga e te devolve a guia. Ou então, o advogado pega a guia, faz o pagamento e depois remete para que o cliente o reembolse. Depende de cada um. Tá? Isso é feito com antecipação, mas às vezes o advogado não faz isso. E aí tinha esse problema, bom, eu perdi para... Então, veio a súmula 484 e disse, não. Se tu interpôs o teu recurso às 18 horas do dia 8 de maio e tu não recolheu as custas, né? É possível que no primeiro dia útil subsequente, na abertura do banco, tu possa recolher as custas. Por que isso? Porque, vejam bem, vamos repetir o 1007. Olha lá. No ato de interposição de recurso, o recorrente comprovará o preparo. Então, o preparo tem que estar comprovado no ato de interposição. Então, vejam bem, é no ato de interposição.
Esta súmula 484 acabou com este problema de retirar essas horas do advogado. Então, permite que no dia subsequente eu faça o pagamento e junte uma petição comprovando o preparo, porque daí o meu preparo não foi feito no ato de interposição do recurso, foi feito num dia subsequente, porque a súmula 484 do STJ hoje permite. Muitos recursos não foram conhecidos exatamente, foram considerados desertos nos tribunais, porque no ato de interposição não havia comprovação. Havia comprovação no dia seguinte. Tá? Então, esta súmula 484 resolveu este problema. Tá? Hoje, no que se refere ao preparo, é bom que nós demos uma analisada na continuidade dos outros parágrafos do 1007, que tem novidades que não havia no 473. Por exemplo, parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive pote de retorno e remessa, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Certo? O que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Tá? Está dizendo o seguinte, que se o valor que eu depositei, eu calculei mal, pode ser difícil, porque regra geral tu preenche, tu põe o nome do processo tribunal, tem lá cálculos para guia de curso. Tu põe o número do processo, ou o nome das partes e tal, aperta o botãozinho e sai a guia automático. Antigamente tu ia no contador para fazer isso, ou tu fazia, etc e tal. Mas vai lá. Então, tu depositou a menor. Tu depositou a menor porque o valor não é o valor legalmente estabelecido. Então, diz o parágrafo 2º, se for insuficiente, tá? Deste valor, a insuficiência implicará deserção se intimado não vier a suprir. Então, o tribunal constata a insuficiência, não pode considerar deserto de plano, não pode. Ele é obrigado a intimar a parte a fim de que ela, né, como diz o parágrafo 2º, a fim de que ela supra este defeito. Tem que suprir, tem que pagar a diferença. Então, ele vai ser intimado para pagar a diferença. Aí sim, se ele intimado para pagar a diferença em 5 dias, como diz o parágrafo 2º, não pagou a diferença, aí é deserto. Aí é deserto. Se ele pagar a diferença, está preenchido o requisito do preparo. Parágrafo 3º do 1007. É dispensado o recolhimento de porte de remessa, de porte de retorno em autos eletrônicos, obviamente. Né? Parágrafo 4º. Tá? Aqui é uma novidade que não havia no Código de 73. Não havia. O advogado interpõe o recurso e esquece de fazer o pagamento do preparo. No Código de 73, se o advogado esquecia, automaticamente o tribunal já olhava e já rechaçava o recurso, não conhecia do recurso, por ausência de preparo. Considerava deserto o recurso. Certo? Isto era automático. Tá? O que acontece hoje? Hoje, o Código diz o seguinte, parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro. Em dobro, sob pena de deserção. Olha só que interessante. Isso, claro, é uma das ideias de cooperação no processo civil que existe dos tribunais, do Poder Judiciário para com a parte. Eu entendo que não há cooperação das partes entre si, nem das partes com o tribunal, mas do tribunal para com as partes, sim, por dever funcional. Então, veja bem,
Identificado o não pagamento do preparo, o que o tribunal faz? Não pode mais hoje, de plano, dizer deserto. Deserto. Não pode mais. Pelo parágrafo 4º, o tribunal deverá intimar o advogado e dizer, olha, não foi realizado o preparo no ato de interposição do recurso. Tá? O advogado vai ser intimado para o prazo de 5 dias, tá? Para recolher o preparo, que ele não recolheu, ou se ele esqueceu de recolher, é considerado não recolhimento, para recolher agora em dobro. Para recolher em dobro. Tá? Aí sim, se ele não recorre em dobro, é considerado deserto. É considerado deserto. Eu, há pouco tempo, tive uma situação desta no escritório, um advogado foi lá e me contratou, fez uma consulta, não me contratou. Foi lá, pagou a consulta e estou com o seguinte problema. Eu digo, fala. Ele disse, olha, eu fiz o recurso e fiz o preparo, mas o tribunal não viu o preparo. Né? E agora eu fui intimado para recolher em dobro. Eu não vou recolher em dobro se eu já recolhi. Eu digo, olha, eu vou te dar exemplo do que eu já defendi um advogado aqui no escritório. Eu já defendi um advogado, meus amigos. Eu disse para o cliente, eu já defendi um advogado em que o tribunal considerou que ele não havia feito o preparo. O advogado fez uma petição dizendo que havia feito o preparo. Tá? E não recolheu em dobro. O tribunal não reconheceu que ele havia feito o preparo e considerou deserto. Aí o advogado quis entrar com recurso para fazer em dobro, perdeu a oportunidade, perdeu. Então eu disse para esse advogado que foi no escritório, paga, não discute, não dá para discutir, recolhe em dobro e ao recolher em dobro e coloca na petição que já foi feito o pagamento, página tal, coisa tal, recolhe em dobro, comprova o pagamento em dobro e pede a liberação do excesso da quantia se ele reconheceu o pagamento inicial. Porque se ele não reconhece, tu perde. Certo? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tá? É uma questão de se prevenir. Não dá para dizer, mas eu já fiz, eu vou bater pé. Vai perder. Se o tribunal não reconheceu o pagamento, é deserto o teu recurso. Não se pode correr esse risco. Paga dobrado, explica inicialmente na petição que já foi feito por isso, por isso, por isso, e tem 2. Do pagamento em dobro. Comprova o pagamento em dobro e lá embaixo pede o reconhecimento do pagamento anterior e, uma vez reconhecido, que seja liberado, que seja devolvida a parte o pagamento em excesso. Este é o caminho correto que eu aconselho sempre os clientes. Tá? Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. É vedada a compensação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive hipótese de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Tá? Então, ele quer dizer o seguinte, eu não fiz, aí eu faço a menor, é vedada a complementação se houver insuficiência do preparo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, não pode ele se utilizar da hipótese do parágrafo 4º, né? E querer complementar. Eu já paguei, então só vou pagar uma vez, depois tu complementa. Não tem essa possibilidade.